Olá, sexto ano, tudo bem? Bem-vindos à nossa aula de número 40. Estamos no capítulo 6 da apostila, na página 26, estamos vendo coordenação e controle do sistema nervoso, tá? Então, vocês, como sempre, vão ler essa introdução do capítulo, responde para mim esse aqui que eu corrijo na próxima aula. E dando início ao conteúdo, então, a gente começa aqui com o sistema nervoso. O sistema nervoso, ele vai ser dividido em duas partes, tá? A gente vai estudar o sistema nervoso central, que é o cérebro e os anexos, e depois a gente vai ver o sistema nervoso periférico, que é a questão dos braços, das pernas e dos órgãos da barriga, tá bom? Os órgãos vitais. Então a primeira coisa que a gente tem que saber do sistema nervoso é a função. Para que serve o sistema nervoso? Aqui tem uma definição bem legal, mas a professora sempre gosta de usar essas palavras aqui, porque eu acho que esses verbos definem melhor. Então, o sistema nervoso, ele interage com o meio exterior através dos órgãos do sentido. Então, a gente capta uma informação do ambiente, a gente analisa essa informação que é passada para o nosso corpo e a gente responde num milésimo de segundos, tá? Então, depois na outra explicação ali eu pus furar o dedo num prego, daí aqui quando você pensa em furar o dedo com um prego, você já entende que quando você enfia o prego no pé, o cérebro já diz ai ai e já tira o pé rápido. Então veja a velocidade com que você tira o pé. Além desta sensação de dor, a gente também tem a sensação de frio e de calor. O que acontece quando a gente está com frio? A gente treme. Por que a gente treme? Para aumentar a produção de energia, para liberar mais calor e esquentar o corpo. Você sabia que esse sistema tem umas células que são exclusivas, chamadas de neurônio? Só o sistema nervoso é que possui a célula tipo neurônio. O neurônio, ele é responsável por conduzir o impulso nervoso de um lugar para o outro, tá? Então, quando você capta o estímulo é pelos órgãos sensoriais, quando você analisa é pelo cérebro e quando você responde é pelo corpo. E em todos esses lugares existe um neurônio. O neurônio para captar, o neurônio para analisar, o neurônio para responder, tá? Um neurônio ele pode chegar a ter 2 metros de comprimento, depende da altura da pessoa, depende da conexão que faz, por exemplo, da cabeça até o dedão mindinho do pé, tá bom? O neurônio é essa célula aqui, que ela é microscópica, aqui ela está ampliada, para a gente poder analisar como é um neurônio. Então, aqui no meio a gente já tem o núcleo do neurônio, que é o centro de controle dele. Aí a gente tem esta massa. Aqui parece que tem um círculo aqui, né? Aqui é o núcleo do neurônio. Esta massa alaranjada, central aqui, ó. Esta massa aqui, ela é chamada de corpo do neurônio. Esses prolongamentinhos curtos que tem dos dois lados são chamados de dendritos. E este prolongamento aqui, ó, laranja, se chama axônio, ou rabo do neurônio. Esta estrutura que vocês estão vendo em forma de linguiça em torno do axônio se chama bainha de mielina ou, modernamente falando, estratos mielínicos, tá? Então, o que acontece? O corpo do neurônio é onde tem o cérebro do neurônio. Então, onde fica toda a coordenação do neurônio.
O neurônio coordena o corpo e todos os neurônios estão no cérebro. Aquelas minhoquinhas que a gente vê no cérebro é um monte de neurônio juntinho, tá? A massa encefálica. Então, o impulso vem da ponta, né? Dos dendritos. Cada pontinha tá em um lugarzinho. A gente recebe a informação passa pelo corpo, passa pelo axônio. O axônio, ele utiliza um sistema de eletricidade com sódio e potássio, tá? Então, ele faz a polarização. Ai, se a gente tivesse na escola. Polarização e despolarização com eletricidade. Então, a gente tem uma capa de gordura. Ah, professora, mas não pode comer gordura. Não, muito bem. A gordura que a gente tem que comer é chamada de ômega 3, que são os óleos bons, né? A gente tem 2 tipos de gordura. A gente tem logo Deus leva e tem o HDL, tá? O logo Deus leva, você já sabe que é o colesterol ruim. E o HDL é o colesterol bom. Então, é esse colesterol aqui que a gente tem que ingerir, que é o ômega 3, que é presente nos peixes de carne amarelada, laranja, né? Tipo salmão, tipo sardinha. Tem em sementes, tipo semente de caju, a castanha do Pará, a nozes, amendoim, soja, tá? Então, a ingestão desse ômega 3 faz com que esta bainha de mielina não tenha falhas, porque como trabalha com o impulso elétrico, a bainha de mielina serve de isolante elétrico. É o mesmo motivo pelo qual tem plástico em volta do fio de cobre, do fio de luz. Se não tiver o plástico em volta do fio de luz, o que acontece? Dá choque. E o choque, o que é? É o desprendimento das cargas elétricas. Então, se você tiver falhas na tua bainha de mielina, você não consegue fazer o movimento reto, você faz o movimento tremido. O movimento tremido, quem descobriu esta doença, este mal que ocasiona no cérebro, foi o médico Parkinson. Então, ele deu o nome da doença em homenagem a ele mesmo, porque foi ele que descobriu, tá? Não é que ele tinha, é que ele que descobriu. Então, aqui tá a sequência do impulso elétrico. Então, quando você vai enfiar o prego na mão, o impulso elétrico, ele é assim, nessa direção, neste sentido. Só que existe a informação de ida e a informação de volta. Então, você tem os neurônios que mandam e os neurônios que captam, tá? Por isso que a gente tem 1 milhão de neurônios, porque são muitas informações. Aí, a gente tem 2 tipos de conexão. O neurônio, ele termina, o final do axônio também tem dendrito. No final do dendrito, acho que eu escrevi aqui, foi nessa? Foi aqui, ó. Tem os sensores de transmissão aqui no final. Você tá vendo que tem um monte de bolinha aí na tua apostila? Ai, peraí, descoordenado. Aqui, ó, tem um monte de bolinha alaranjadinha. Essa bolinha são as regiões, a zona de sinapse. Aquelas bolinhas é esse zoom aqui, ó, que é a zona de sinapse. Sinapse
é este espaço aqui que existe entre um neurônio e outro, que é onde transmite a informação. Pode ter dois tipos de informação. A informação elétrica, que é você puxar a mão do prego, e existe a informação química, que são as sensações de medo, de dor, de estresse, de frio, de pânico, síndrome do pânico, tá? Então a gente tem dois tipos de sinapse. A elétrica faz um impulso nervoso e a química é através de neurotransmissores, que são substâncias químicas que a gente libera no corpo. Por exemplo, a adrenalina, quando eu chego na sala de aula e falo, oh! Ali eu faço uma descarga de adrenalina em vocês, que é o neurotransmissor, que faz você ficar em alerta, é sinal de perigo. Alguém já assistiu o filme Divertidamente? Dislexia. No filme Divertidamente, ele mostra que a gente tem os quatro alertas básicos do nosso corpo, né? A felicidade, a alegria, a tristeza, o medo e o nojo, porque o medo e o nojo nos mantêm vivos. E esse aqui é um estado de espírito, de realização pessoal, né? Você está feliz quando você está satisfeito e você está triste quando você está insatisfeito. Então, nesta zona de sinapse é onde são liberados os neurotransmissores, tá? Então, por exemplo, o energético, a cafeína, e daí todos os medicamentos, né? Codeína, morfina, cocaína, a maconha, o cigarro, a bebida alcoólica, apesar que a bebida alcoólica afeta primeiro o fígado, depois o cérebro, mas também afeta o cérebro, tá? O álcool, as drogas, o tabaco, que não é só cigarro, compreende-se narguilé também, que tá uma fase de narguilé que eu nunca vi na vida. Bom, além desses neurônios aqui, o sistema nervoso também tem um tecido, que é formado por... O tecido é um conjunto de células, então é formado pelas células chamadas gliócitos. Esses gliócitos, eles fazem a nutrição, dão o suporte que o neurônio precisar, impedem a propagação desordenada do impulso nervoso e auxiliam no metabolismo. E existe uma imagem, uma filmagem na internet, tem que procurar no Google, de um gliócito desmontando um circuito de neurônio que não ia mais ser usado. Sabe quando você esquece as coisas? Quando você não usa uma informação durante muito tempo, por exemplo, falar alemão. Enquanto a tua avó falava alemão com você, você estava entendendo alemão. Depois que a avó morreu, que parou esse hábito de conversar em alemão, você esqueceu tudo. O que significa esse esqueceu tudo? Significa que ele não vai gastar energia com o que ele não precisa. Então, ele deleta essas informações para fazer mais espaço, como se fosse a memória do celular. Os gliócitos, eles também fazem fagocitose. O que é fagocitose? É a digestão da célula pelo vacúolo digestório. A digestão, ela pode ser de dois tipos. A fagocitose, quando digere sólidos, por exemplo, bactérias, vírus, um coágulo de sangue, uma gordura que está localizada ali no cérebro, quase estourando um AVC, como o Louro José da Ana Maria Braga morreu. Então, tem a digestão de sólidos, que é a fagocitose, e tem a digestão de líquidos, que é a pinocitose, certo? Que é a digestão celular da célula no cérebro. Aí a gente tem as sinapses e os neurotransmissores. Então a professora já deu um adianto na página anterior, que os neurotransmissores são substâncias que provocam a mudança
nas células receptoras, tá? Por exemplo, contração do músculo, quando você toma uma anestesia no dentista, reação a um estímulo, quando fala ladrão, você reage ao estímulo auditivo e sai correndo. Cheiros, você sabe quando uma comida está estragada, o gosto de uma comida estragada. E as sensações de bem-estar é relacionada à liberação de hormônio também, da adrenalina, como a gente já conversou antes. E as drogas, lembrando que remédio é vendido na drogaria. Então, um analgésico, um remédio para cólica, um remédio para dor, um anti-inflamatório, tá bom? Apesar que o anti-inflamatório vai trabalhar no sistema imunológico. Mas tem anti-inflamatórios tipo ibuprofeno que também reage como neurotransmissor. Existem remédios, por exemplo, para alguns transtornos cerebrais, que a gente vai falar daqui a pouco, que o efeito colateral dele no cérebro é produzir leite. Eu tô falando isso porque eu tive problema para amamentar a Isis quando ela era neném e eu tive que tomar essa droga para ajudar a liberar leite nos primeiros dias de vida, certo? Então, quais são as reações ligadas e relacionadas aos neurotransmissores, às sinapses e o nosso corpo? Memória. Acabamos de dizer que a célula lá estava comendo um pedaço do neurônio que não era utilizado. Aprendizado. Falei da aula de alemão. Humor, quando você está satisfeito ou insatisfeito. Consciência, quando você não tem medo do perigo, mas não é que você não tem medo do perigo. Você não tem consciência do que aquilo pode lhe acarretar, que é o medinho, né? Sentimentos de amor, de raiva, de ódio, de ciúmes. Sensações de satisfação, pular de paraquedas, nadar, fazer uma viagem. E ainda estão relacionados a outros fatores, tá? Por exemplo, dinheiro. E estresse. Os neurotransmissores, então, os mais conhecidos e os mais populares. A dopamina, a endorfina e a serotonina. Essas são as que são mais faladas. As mais importantes, acetilcolina e o glutamato. A acetilcolina é a contração dos músculos, a memória e o aprendizado. Isso aqui tem que ficar monitorando no exame de sangue para ver a história de esclerose, de velhice, de esquecimento, de mal de Parkinson, de mal de Alzheimer. A dopamina, além dela ser vasocompressora, vasodilatadora, né? Ela atua no humor, no prazer e na aprendizagem. Então, quando vocês estão felizes, vocês aprendem melhor. Nossa, professora, como a tua aula passa rápido. Endorfina, ela é produzida quando você está numa situação de nervos, o corpo libera um neurotransmissor um hormônio chamado endorfina, que vai lá no cérebro tentar amenizar a sensação de dor, ou de estresse, ou de nervoso. Então, por exemplo, quando você vai para aula de educação física, vocês correm, gritam, pulam, suam. Depois, quando você entra na sala de aula, parece que dá aquela amortecida no teu corpo, te dá uma relaxada, parece que dá até uma vontade de dormir. É a endorfina relaxando tudo que você estressou no teu corpo, tá? A questão da mudança do batimento cardíaco, lembra? Que em repouso é 75 e em atividade é 150? Então, para começar, acalmando o coração, ela já te libera uma endorfina. O glutamato é o principal neurotransmissor cerebral no processo de memória. Então, por exemplo, as avós tinham que fazer o monitoramento do exame sanguíneo para ver como está o glutamato, para saber se tem que fazer a ingestão de glutamato para não começar a perder a memória, que a gente chama de esclerose. E a linda e amada serotonina, que todos vocês conhecem muito bem, porque ela está presente no chocolate. Então, por que as meninas de TPM se entopem de doce?
Porque o açúcar, o doce, o chocolate, tá no cacau, na verdade, não é bem no açúcar, mas o açúcar já dá uma enganada também, tá? Ela apresenta serotonina, que é uma substância que age no cérebro, é um neurotransmissor, que te ajuda a relaxar e te ajuda a questão de apetite. Então, por exemplo, quando você está com fome, se você comer um micro pedacinho, chupar, derreter na boca, um micro pedacinho de chocolate, ele já vai te dar a sensação de saciedade, se consegue aguentar pelo menos mais uma meia hora sem comer, tá? Por isso que existem as barrinhas de cereais nutritivas, porque elas enganam a fome durante um tempo. As alterações, então, dos neurotransmissores, eles ocasionam transtornos mentais, tá? Esses transtornos mentais, eles ainda podem ser influenciados. Além do fator genético, o hábito de vida e a relação de sociedade, tá? Por exemplo, um vizinho que não te respeita já te causa uma alteração que você pode perder o sono, que você pode chamar a polícia, que você pode ficar irritado, nervoso. Esses transtornos cerebrais são tratados com terapia e medicamento no psiquiatra. O psiquiatra vai fazer terapia com remédio, porque é um transtorno, tem que regular o volume, a quantidade desses remédios, desses neurotransmissores no nosso corpo, desses hormônios, dessas substâncias químicas, tá? A psicóloga não tem nada a ver com psiquiatra. A psicóloga é um diário que conversa com você, é um diário falante. A psicóloga está ali para te ajudar a questionar as suas dúvidas, te ajudar a perceber as suas falhas. Não espere que ela vá chegar e dizer para você está errado, porque a função dela não é esta. A função dela é com que você fale. Ela te escuta, ela te orienta, ela te alerta, tá? Não é um bicho de 7 cabeças. Nenhum dos dois é um bicho de 7 cabeças. E por falar em bicho de 7 cabeças, eu recomendo esse filme. Com o Rodrigo Santoro, tá bom? Aqui para encerrar a nossa aula, a gente tem um texto da fisiologia da paixão. O que o cérebro, por que a gente diz que a gente está apaixonado por uma pessoa? Porque a paixão para a ciência é um estado de sensações fisiológicos. E você pode comparar algumas paixões como um vício de droga, que termina sempre em crime passional, né? Aquele que o marido mata marido, ou a esposa, aquele menino que matou a menina aqui da Penha por ciúmes, né? Então, tudo isso tem que ser visto, tem que ser analisado. Se perceber comportamento estranho, já tenta sair fora ou já pede ajuda, porque isso aqui é uma droga. Isso aqui são substâncias químicas vendidas na drogaria. Então, tem que tomar cuidado com isso aqui, tá? Então, quem age nessa sensação cerebral da paixão e com os neurotransmissores é chamado de sistema límbico ou o cérebro primitivo. Por isso que a gente age mais por instinto, que é o caso de sair na porrada por uma menina, né? Ou por um menino, como é o caso do pinguim. O pinguim, quem briga são as pinguins. Chegamos na hora da atividade. Aqui vocês vão... Esse neurônio não, só modela quem quiser, não precisa fazer, tá bom? Aqui já tem para questionar. Aqui tem só um texto, uma curiosidade a respeito da anestesia, né? Que a anestesia bloqueia o sinal da transmissão do impulso, todo remédio faz isso. E daí já tem as atividades para serem feitas até aqui,
tá bom? Divisão do sistema cerebral já fica para a próxima aula. Um beijo, fiquem com Deus, até a próxima, tá?